Paz e graça, pessoal. Misericórdia, paz e graça. Que bom estarmos reunidos nessa noite. Mais uma vez agradecendo o pastor Werles, pastora Juscelena, pela recepção. Existem algumas formas de renovação da nossa vida. Deus nos renova através da sua palavra. Deus nos renova quando nós somos impactados pelo Espírito Santo. Mas também Deus usa pessoas, amigos, para nos renovar. Então, além das fontes de renovação que nós temos, que são a fonte da palavra, do Espírito, as amizades são muito importantes. Por isso eu louvo a Deus pela vida do pastor Werles, pastora Juscelena, pela amizade e também pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa série Queimando no Secreto. Nós temos a certeza que tem sido bênção aqui e louvamos ao Senhor por esse momento onde estamos nos debruçando diante desse tema e aprendendo mais do Senhor. Mateus capítulo 6, o versículo 6, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Você pode dizer amém? Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar pedindo ao Senhor que todos nós sejamos edificados e fortalecidos em Ti, em nome do Senhor. Fala conosco. Amém. Amém. Nós estamos diante de um desafio e hoje eu quero compartilhar com você um tema chamado Compartilhando o Fogo do Espírito. E pensando nesse tema, eu confesso a vocês, e eu já vou começar confessando pecados, né? Eu quero confessar algumas coisas aqui. A primeira delas é que não são todos os dias que eu estou animado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: todo dia você está animado? E quando aparece alguém que diz que todo dia está animado, eu me sinto, parece que um crente de segunda classe, porque eu falo, não pode, será que é só eu? Porque muitas vezes nós passamos por isso. Há dias que nós não sentimos a presença do Senhor como deveríamos, ou como nós achamos. Aos dias de lutas, e eu gosto muito de um autor dos primeiros séculos, chamado São João da Cruz, eu já falei muito sobre ele, que ele diz o seguinte: nos dias em que nós não sentimos, o dia em que há os desertos das nossas vidas, o dia que parecem ser os dias mais difíceis, é Deus nos ensinando que a única coisa que nós precisamos é dele e mais nada. E aprender isso e aprender a importância da presença do Senhor, independente de qualquer coisa, é um desafio. Porque nem todos os dias vamos estar animados, mas todos os dias nós precisamos orar. Não serão todos os dias que nós estaremos power, mas todos os dias nós precisamos ler a palavra do Senhor. Não serão todos os dias em que eu vou estar entusiasmado de vir para o culto, mas eu preciso entender da importância e do privilégio que é estar no culto. Não serão todos os dias em que eu vou chegar sorrindo para todo mundo, mas todos os dias eu tenho que entender de que Deus está comigo, eu sentindo ou não sentindo, eu percebendo ou não percebendo. E é diante disso que Tozer, um teólogo antigo, diz o seguinte: nada neste mundo ou fora desse mundo se compara ao simples prazer de experimentar a presença de Deus.
Só que a experiência com Deus, ela não é a experiência de um dia. O grande problema nosso é que nós esquecemos que viver e caminhar com Deus é todos os dias. Viver e caminhar com Deus não é numa noite de domingo, não é somente no dia da célula, são todos os dias. E aprender sobre isso nos leva a repensar um pouco sobre como nós vamos viver esse dia a dia com o Senhor. E é por isso que é o nosso desafio, porque quem sabe você chegou aqui hoje e disse assim: eu não estou sentindo nada. Quem sabe você chegou aqui hoje querendo respostas. Quem sabe você chegou aqui hoje dizendo: Senhor, eu preciso de uma experiência nova com o Senhor. Eu não sei o que você está precisando, mas uma coisa eu sei, que quando nós falamos que podemos compartilhar o fogo do Espírito, nós estamos falando que nós podemos ser contagiados por uma força maior que nós podemos experimentar e que está acessível a nós. E hoje, com a graça do Senhor, eu quero compartilhar isso com você. João capítulo 20, o versículo 22, diz assim: e com isso, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Atos capítulo 1, o versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando nós falamos em compartilhar o fogo do Espírito, nós estamos falando de uma experiência que, em primeiro lugar, nós já passamos por ela. Você já teve a experiência com o Espírito Santo? De senti-lo de uma forma extraordinária? Você já realmente pode testificar de que você sentiu a presença do Espírito Santo? Eu aprendi, eu acho que eu já falei isso aqui, mas me permita repetir, é até engraçado. Um certo pastor amigo meu disse que quando nós sentimos a presença de Deus, é igual eletrodoméstico, né? Todo mundo liga na tomada, mas cada um faz um tipo de barulho. Cada um sente a presença do Espírito Santo de uma forma diferente. Mas, quem sabe, enquanto os hinos estavam sendo aqui cantados em louvor ao Senhor, você sentiu a presença de Deus. Quem sabe, num abraço de um irmão, de uma irmã e na comunhão dos santos, você sentiu a presença do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero falar de uma presença muito específica, de um tipo de presença que é o Espírito Santo como aquele ativador do nosso coração. Por quê? Porque há momentos que nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Se deixar por sua conta, você vai orar? Não. Se deixar por sua conta, você vai dar glória a Deus? Não. Se deixar por sua conta, será que você vem no culto? Muitas vezes não. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do Deus que habita no nosso coração de tal forma que Ele gera em nossos pensamentos, intenções e sentimentos desejos que nos leva a fazer a vontade de Deus. Quantas vezes começa a nascer no seu coração algumas coisas inesperadas, e eu espero que hoje seja o dia disso, de que alguns desejos e algumas vontades podem nascer. Por exemplo, deixa eu te ajudar aqui. Imagine que nós estamos cantando aqui algum hino, e no meio desse hino começa a nascer um desejo, uma vontade de orar ou de dar glórias a Deus. Você diz assim: da onde que vem isso? Por que eu estou com essa vontade? Já é o Espírito Santo que habita em você, agindo no teu sentimento e na tua vontade. Para quê? Para que você seja ativado,
para que você possa ser energizado, capacitado para fazer algumas coisas. Nós entendemos que existem algumas ações que nós só podemos fazer capacitados pelo Espírito. Quando Paulo, por exemplo, diz assim, que nós devemos ser espirituais, ele está dizendo que nós devemos ser influenciados pelo Espírito Santo. E eu gostaria hoje que você estivesse aberto, que o seu coração estivesse aberto para receber mais do Senhor. Conta-se a história, por exemplo, de um sábio, que chegaram alguns discípulos diante dele e perguntaram assim: olha, como que nós podemos ser cheios de sabedoria? Ele disse assim: me traga uma xícara cheia de água. E lhe trouxeram essa xícara. Quando trouxeram, colocaram diante dele e ele perguntou assim: cabe mais alguma coisa aí? Eles disseram: não, se colocar mais uma gota vai derramar. Aí ele simplesmente derrama toda a água, volta a mostrar a xícara para os discípulos e pergunta: agora cabe alguma coisa aqui dentro? Diz assim: agora cabe. Hoje eu quero convidar você a se esvaziar. Não há como nós termos uma experiência com Deus se nós não esvaziarmos de nós mesmos. Não há como você ter uma experiência renovada de Deus com o Espírito Santo se nós ficarmos nos nossos achismos e não nos abrirmos para realmente entendermos que quem pode nos encher é o próprio Deus. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele pode nos ativar e nos levar e nos preencher numa dimensão poderosa. Em primeiro lugar, para que eu e você sejamos ativados pelo Espírito Santo, nós precisamos estar constantemente no secreto. Atos capítulo 1, versículo 13 a 16 diz assim: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se ali presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, e todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias Pedro levantou entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse. Esse texto é interessante porque ele representa os primeiros cristãos que estavam num momento particular de oração e adoração quando tudo começou. E observe o seguinte: a expressão aqui é de que os cristãos estavam com um objetivo muito específico, que era orar e adorar a Deus e buscar a presença dele até que o Espírito Santo descesse. Agora observe que isso não aconteceu de uma hora para outra. E isso aqui me traz um ensinamento muito grande. Quando nós vamos para a intimidade com Deus, nós achamos que Deus, ele tem que se manifestar e eu tenho que sentir a presença dele naquela hora, daquele jeito, naquele lugar, porque senão Deus não está comigo. Passou-se o primeiro dia, nada. Passou-se o segundo dia, nada. Passou-se o terceiro dia, nada. Passou-se o 10º dia, nada. O 20º dia, o 30º dia. Quantas vezes desistimos de buscar a presença do Senhor, achando que já esgotou o tempo? Quantas vezes já fizemos a oração de dizer: Deus não quer falar comigo, Deus não está comigo, já tem 30 dias, já tem 40 dias, já tem um mês, já tem um ano, já tem 2 anos e parece que nada de diferente acontece. Parece que eu não consigo sentir nada. Nós queremos colocar Deus numa caixinha e dizer: o Senhor tem que agir hoje, porque senão o Senhor não é Deus. O Senhor tem que fazer hoje, porque senão o Senhor não é Deus. E o que eu aprendo dessa passagem é que o meu compromisso é simplesmente de estar
de joelhos dobrados, buscando ao Senhor em oração. O tempo que Deus vai se revelar, como Deus vai se revelar, o que Deus vai fazer, não cabe a mim. Eu tenho que entender que Ele que é o oleiro, eu sou o vaso. Eu tenho que entender que eu tenho que estar no lugar certo, que Ele me mandou ficar, porque com certeza na hora certa haverá a manifestação poderosa de Deus. Nós não podemos produzir a manifestação do Espírito, mas podemos estar com um ambiente preparado dizendo: Espírito vem. Eu não posso produzir avivamento, mas eu posso estar clamando pelo avivamento. Eu não posso produzir a cura, mas eu posso clamar pela cura. Eu não posso produzir presença de Deus, mas eu posso dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, eu não sei se é um dia, 2 dias, 3 dias, mas eu vou ficar aqui até o dia de eu sentir a tua presença, porque esse é o meu objetivo. Aleluia! Glórias ao Senhor. Levante a sua mão assim comigo. Bata no ombro da pessoa que está do seu lado e fala assim: por que você já está desanimado? Meu irmão, ainda tem muita oração, ainda tem muita palavra, ainda tem muita célula, ainda tem muito evangelismo, ainda tem muita vigília. E enquanto tem vigília, enquanto tem palavra, enquanto tem oração, enquanto tem busca de Deus, em algum momento haverá a manifestação poderosa do Espírito Santo no nosso meio. Nós precisamos entender isso. Há uma outra verdade interessante aqui: a promessa do Espírito foi para todos, e não apenas para alguns. Já viu que a gente fica sempre olhando para o que o outro está tendo ou está fazendo, e a gente fica assim: Jesus, por que é só com ele? Por que acontece com ele e não acontece comigo? Por que é daquele jeito para ele e não é para mim? Primeiro, porque Deus te trata particular, e Deus sabe como Ele vai te encher, Ele vai te preencher. Deus, Ele é um Deus pessoal. E quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo sabe como chegar em você. E a sua intimidade com Deus, o teu secreto, é um lugar que só você e Ele tem. E é uma verdade poderosa que o lugar secreto é um lugar onde você tem que, primeiro, estar esperando o Senhor. Segundo, você tem que entender que o Espírito Santo vai se revelar a você ali nesse momento de intimidade. Mas entenda que a intimidade, ela precede qualquer outra ação que você possa fazer. Mas quando nós estamos na intimidade, nós seremos tocados de uma forma totalmente pessoal. E por que isso é importante? Porque só seremos algo em público se nós tivermos algo no secreto. Deixa eu trazer isso de uma outra forma. Você só terá vida em público se você tiver vida no secreto. Você só terá graça de Deus em público se você tiver graça de Deus no... Você só perceberá e terá intimidade com Deus no público se você tiver intimidade e graça de Deus no secreto. O grande problema nosso é que nós achamos que Deus vai se revelar no culto, Deus vai se mostrar na comunidade, Deus vai se fazer presente, a manifestação do Espírito Santo vai acontecer. Sim, vai acontecer, mas entenda o seguinte: o que o texto de Atos deixa claro para a gente é que a tua vida particular definirá o tipo de vida pública que você vai ter. A tua intimidade com Deus lá no teu quarto, ela vai dizer como vai ser a tua vida aqui na igreja. O jeito que você é com Deus lá, quando ninguém está vendo, vai demonstrar como você vai ser crente aqui. O grande problema, e aqui me permitam ser bem duro conosco mesmo, é que nós passamos 5, 6, 7 horas na Netflix, vendo futebol, vendo séries e vendo tanta coisa, e a gente chega aqui, mas a gente não chega cheio de Deus. A gente
gente chega cheio de cenas pornográficas, a gente chega aqui cheio de emoções que são até boas, de repente de um esporte, mas o que está na nossa cabeça não é Deus, o que está na nossa cabeça não é o Evangelho, o que está na nossa cabeça são coisas que nos tiram e nos desviam da presença de Deus. Mas agora eu te desafio o seguinte: se pela manhã você abre um versículo bíblico e ora a Deus, se na hora do almoço você começa a ouvir louvores a Deus, se quando você está vindo da tua casa para o culto, você começa a ligar o teu rádio, a tua FM, o teu smartphone e começa a louvar ao Senhor, eu pergunto, será que você não vai chegar diferente aqui? Então o grande problema nosso não é de que não existe presença de Deus, de que não existe Espírito Santo, ou de que o Espírito Santo não quer se manifestar. O grande problema nosso é que a nossa cabeça está cheia de coisa que não agrada a Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, que a tua mente possa se encher das coisas espirituais, porque quanto mais de Deus você tiver no secreto, mais a tua cabeça vai estar envolvida com as coisas celestiais. Colossenses capítulo 3, ele passa a dizer: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são de baixo. O que o escritor está dizendo é o seguinte: olha, acorda, meu irmão, o que está na tua cabeça, o que domina o teu coração, o que está nos teus pensamentos, que hoje, em nome de Jesus, você possa ser bombardeado no teu secreto, por palavra de Deus, por graça de Deus, pelo poder de Deus, porque quando você chegar aqui, meu irmão, vai ser diferente. Você pode dizer amém por isso? Levante a sua mão de novo, por favor. Bata o nome da pessoa que está do seu lado e diga assim: como é que está o seu secreto? É Netflix? É o futebolzinho da tarde? E aí? Mas em nome de Jesus, mais uma vez, levante a sua mão. Agora bata no seu coração e diz assim: no meu coração vai transbordar palavra de Deus, oração, comunhão, louvor. E quando eu chegar na casa do Senhor, o meu coração vai transbordar tudo aquilo que eu estou vivendo lá no secreto. Você pode dizer amém por isso? Glórias a Deus. Segunda coisa que eu quero falar com vocês: quando nós estamos nos envolvendo com o Espírito Santo, nós estamos falando não de rituais, não de uma religiosidade, mas de um relacionamento. Deixa eu confessar para vocês, quando eu vou para a igreja, eu tenho que geralmente dirigir 30, 40 minutos. Eu acho que as pessoas acham que eu sou doido no volante, porque eu fico conversando e gesticulando, conversando com Deus. Quando eu tenho que fazer alguma coisa em casa, enquanto eu estou, seja se tiver que cozinhar, limpar, lavar carro, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou falando com Deus. E esses momentos assim, é relacionamento. E relacionamento, ele é bem diferente de religiosidade. Vamos ver Lucas 15, 28 a 32, que diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vocês conhecem a história do filho pródigo e a história do filho mais velho. Aqui está a história do filho mais velho. Que tipo de pessoa é ele? Ele era uma pessoa muito rígida, porque ele nunca conseguiu desfrutar de um relacionamento com o pai.
Existe uma diferença muito grande, escute o que eu vou dizer, entre informação e relacionamento. Vou repetir. Existe uma diferença muito grande entre informação e relacionamento. O grande problema é que a gente tem muita informação sobre Deus. Quem é Deus? Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Deus? Onipotente, onipresente, onisciente. Aí a gente começa a falar um monte de coisa sobre Deus. Mas se a informação, ela não é transformada em relacionamento, você não vai conseguir ter uma experiência com Deus. O que acontece com o filho mais velho é que ele tinha tudo ao seu dispor, mas os seus pensamentos rígidos estavam impedindo ele de viver um relacionamento e de desfrutar disso. O grande problema hoje, na nossa vida diária, é que nós temos muita informação sobre Deus. Se hoje eu perguntasse a você, talvez você teria muita coisa para falar sobre Deus. Mas se eu perguntasse se você realmente conhece a Deus, por exemplo, eu posso dizer que conheço o pastor Werles, porque já comi algumas vezes lá na casa dele. Eu conheço os filhos dele, eu vi os filhos dele crescer. Então, eu posso dizer que eu tenho uma certa intimidade com ele. Eu não tenho informação sobre o pastor Werles. Eu conheço porque eu ando perto, né? Eu já tive o privilégio de ir um pouquinho mais além ali, por lado de Bela Vista, né? Conhecer uns campos verdes. O que significa isso? Eu não tenho apenas informação. O grande problema nosso, assim como esse filho pródigo, é que a nossa religião nos levou a termos algo externo. Nós vestimos a melhor roupa, nós levantamos a nossa mão, nós até batemos palma, mas é tudo externo, porque aqui dentro você continua questionando, aqui dentro você continua duvidando, aqui dentro você ainda não se rendeu. O grande problema nosso não é o que acontece externamente. O grande problema nosso e o problema desse filho mais velho é o que estava dentro, porque quando ele abriu a boca, estava podre. Quando ele abriu a boca, tinha inveja. Quando ele abriu a boca, tinha mágoa. Quando ele abriu a boca, só tinha coisa ruim. Por quê? Porque ele vivia a religiosidade, algo externo, algo que aparentemente era bonito. Ele era filho, ele tinha tudo, mas era apenas ritos, era apenas uma visão que tinha de que parecia muito bonito. E quem sabe você está aqui e acha tudo muito bonito, os hinos são bonitos, a igreja é bonita, o lugar é bonito, tem ar-condicionado, tem tudo, eu bato palma, eu participo da célula, mas ainda você não foi tocado no teu coração. E hoje nós estamos aqui para dizer que a fé que nós pregamos não é uma fé de ritos, não é uma fé que nós estamos aqui para dizer, olha, aprenda só a bater palmas. Nós queremos que quando você bater palmas, isso seja fruto de um coração tocado profundamente. Nós queremos que você, quando dê glórias a Deus, seja resultado de algo poderoso que está acontecendo no teu coração. Nós queremos que você, quando estiver aqui e der um abraço no irmão, ou quando você dobrar os seus joelhos, não faça isso externamente, mas faça isso porque você rendeu corpo, alma e espírito ao Senhor, porque você já entendeu que a tua vida pertence a Ele, e que aqui é o melhor lugar para se estar. Uma das dificuldades que nós temos quando nós falamos sobre essa intimidade com o Espírito Santo é que nós temos muito barulho externos, mas nos falta intimidade, e essa intimidade vem de um relacionamento. Principalmente, nós temos que entender o que o filho pródigo teve e o filho mais velho não teve, foi a visão correta de Deus. Nós estamos falando de um Deus distante, nós estamos falando de um Deus que parece estar lá longe, nós estamos falando de um Deus que parece que não faz nada para a gente, nós estamos falando de um Deus que parece que ouve todo mundo, mas não me ouve, nós estamos falando de um Deus que parece que está em outro lugar, mas não está aqui. Não existe uma conexão real, uma conexão verdadeira. Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje. Você precisa e pode corrigir sim a sua visão sobre Deus, assim como esse filho mais
mais velho, estava entendendo e vivendo uma fé externa, Deus nos dá a oportunidade de olhar para esse texto e dizer o seguinte: eu preciso mudar o meu jeito de me relacionar com Deus. A sua visão com Deus tem que ser mudada. Você tem que entender que enquanto você quer fazer algo para ser aceito por Deus, o seu esforço vai produzir exaustão. Que enquanto você ficar achando que você precisa se aparecer para Deus olhar para você, você vai fazer as coisas e vai se cansar. Você vai cantar e parece que não vai adiantar nada. Você vai estar nas células e parece que não vai adiantar nada. Por quê? Porque é algo externo. Nós não fazemos para ser, nós fazemos porque já somos. Esse é o grande segredo. Ele não entendeu que ele já era filho. Ele não entendeu que ele já podia desfrutar. Ele não entendeu que ele já tinha a graça do Senhor. Ei, escuta o que eu vou dizer. Você não vai receber o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo. Você não vai receber mais graça, você já tem graça. Você não vai receber presença de Deus. A gente precisa ter a percepção dessa presença. Essa é a diferença. E aqui entra duas palavras que para mim são essenciais. Quando nós entendemos que Deus está conosco, nós saímos daquilo que nós chamamos consciência de Deus. Fala essa palavra para quem está do seu lado. Consciência de Deus. O que é consciência de Deus? Consciência de Deus é o seguinte: quando você vai dormir, Deus está contigo. Quando você está dirigindo, Deus está contigo. Quando você está cozinhando, Deus está contigo. Quando você está estudando, Deus está contigo. Você não está sentindo, você não está vendo, mas você sabe que Ele está ali. Você sabe que o Senhor vê tudo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é um onipotente. Então nós temos a consciência da presença de Deus. Agora eu quero desafiar você, que quando nós começamos a entrar no secreto e termos esse relacionamento com Deus, nós deixamos de ter apenas a consciência da presença do Senhor e passamos a ter a percepção da presença. Fala isso para quem está do seu lado: percepção da presença. Aí sabe o que é diferente? Diferente é o seguinte: quando a gente está cantando um hino e só tem a consciência, né? E a gente canta assim: Deus está aqui. Eu tenho consciência, Deus está aqui. Normal, tranquilo. Mas quando você tem a percepção, vou repetir, quando você tem a percepção palpável, quando o seu coração está cheio, quando você começa a cantar só esse pedacinho assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo. Levanta. Quantas vezes, parece tão simples, né? A gente começa a cantar isso e você diz assim: mas parece que eu estou arrepiando. Não é só consciência, é percepção. Aí você começa de novo: Deus está aqui. Aí você vira para o irmão: parece que tem algo diferente que está acontecendo, não sei o que é. Não é mais só consciência, não é só saber, é que agora você desenvolveu um relacionamento tal, que você sente a presença, você desfruta da presença, você desfruta dos dons, você desfruta do poder, você desfruta de tudo aquilo que tem Deus para te dar, porque não é apenas consciência, é a presença dEle agora que está contigo. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Então levante a sua mão, bata no ombro da pessoa que está do seu lado e diz assim: olha, eu tenho uma palavra para você. Hoje é dia que você vai sair não só com a consciência de Deus na sua vida, agora grite bem alto assim: mas a percepção palpável da presença dEle vai estar contigo.
E quando você cantar, você vai sentir. Quando você orar, você vai sentir. Quando você começar a clamar, algo extraordinário vai acontecer. Aleluia! 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 Oh, glórias a Deus! Queria chamar você para mais um ponto. Quando nós passamos a ter isso, a gente não consegue reter só com a gente. Quando nós começamos a sentir isso, nós entendemos que o Espírito Santo nos leva a compartilhar. Você já viu alguém que está alegre ficar contido? A gente não consegue. Quando nós estamos cheios de alegria, ou quando a gente tem uma boa notícia, o que a gente faz? A gente quer compartilhar, não é? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós queremos repartir isso com as pessoas. Paulo, por exemplo, chega numa cidade de Éfeso, pergunta a algumas pessoas lá: olha, vocês já conhecem o Espírito Santo? E eles dizem não. Então Paulo, em primeiro lugar, ele faz o seguinte: ele primeiro explica quem é o Espírito Santo. E aqui eu me permita destacar algumas coisas rapidamente. Primeiro, o Espírito Santo não é uma força. Ele não é um raio que você vai sentir e falar: não, um raio caiu aqui agora em cima de mim. O Espírito Santo não é uma energia, né? Não é uma pilha power que você vai colocar para se carregar. O Espírito Santo, ele não é um Deus menor, né? Um anjo forte que vai vir. Entenda isso. Quando Paulo fala aos irmãos de Éfeso, ele procura explicar, porque senão nós não vamos ter um relacionamento correto com Deus e com o Deus Espírito Santo. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é Deus na sua plenitude, na sua substancialidade, ou seja, em substância, em adoração, em poder, em divindade. O Espírito Santo, ele é Deus. E por ser Deus, ele recebe adoração quando nós adoramos a Deus. Por ser Deus, ele recebe o louvor quando nós louvamos a Deus. Agora a grande questão é que depois que a palavra foi ensinada ao pessoal, a Escritura diz que Paulo colocou as mãos sobre aqueles que estavam lá em Éfeso, e eles receberam o Espírito Santo. E olha que coisa interessante, eu quero terminar com isso, porque isso para mim é gigante, é maravilhoso. Quando eles recebem o Espírito Santo, a Escritura diz que acontece duas coisas importantes todas as vezes que irmãos e irmãs recebem o Espírito Santo. Primeiro, repita comigo assim: capacitação. Misericórdia, mas já está terminando, pode ser melhor. Vamos lá: capacitação para fazer a missão. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: eu não sei se eu vou conseguir dirigir essa célula. O Espírito Santo vai te capacitar. Eu não sei como vai ser a minha palavra na célula. O Espírito Santo vai te dar poder e sabedoria. Eu não sei como eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus. O Espírito Santo vai estar com você e ele vai te capacitar para isso. Você pode dizer amém? Então diga após mim assim: o Espírito Santo, ele me capacita para fazer a obra. É por isso que eu gosto de Isaías 61, porque diz assim, que é uma profecia acerca de Jesus, que repete em Lucas capítulo 14, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Quando Jesus chega na sinagoga, ele repete o texto de Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Repita essa frase para a pessoa que está do seu lado: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso é capacitação. Só que essa palavra sobre, no hebraico, ela significa o seguinte: o Espírito Santo, ele está do meu lado direito. Você pode dizer amém? O Espírito Santo está do meu lado esquerdo. Você pode dizer amém? O Espírito Santo, ele me envolve por baixo. Amém? O Espírito Santo me envolve por cima.
Quando Isaías diz o Espírito Santo está sobre mim, não é apenas por cima. Ele está dizendo que quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele nos envolve totalmente. O que a palavra de Deus está dizendo é que o Espírito Santo, ele não só vai ficar do teu lado, ele não vai ficar só por cima, mas o Espírito Santo vai te envolver de uma forma poderosa. E que sai essa noite, o Espírito de Deus virá sobre a tua vida, e ele virá sobre você e te envolverá totalmente. Você pode dizer amém? Mais uma vez, o Espírito Santo, ele me capacita para fazer a obra de Deus. Então levante a sua mão assim, bata no ombro da pessoa que está do seu lado e diga assim: nessa noite, está muito fraco, de novo, nessa noite, o Espírito Santo, através dessa palavra, está te ungindo, está te capacitando, está te dando dons, está te dando força, está te dando visão, está te dando graça, está te dando palavra. Receba em nome de Jesus capacitação. Aleluia! Fique de pé, fique de pé. Oh, glórias a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Você pode levantar a sua mão e dar glórias a Deus. Mais uma apenas. Escute. O Espírito Santo, ele nos dá capacitação, mas eu quero terminar dizendo o seguinte. Eu comecei falando que tem dia que a gente levanta e a gente não está animado. Tem dia que a gente levanta e a gente está fraco. Eu sei que eu já passei um pouquinho do horário, mas me permita, porque isso é muito forte. 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 14, fala que nós devemos buscar os melhores dons, dentre eles o de profecia. Mas diz o seguinte, que aquele, capítulo 14, os versículos 3 e 4, aquele que fala profecia, ele fala aos homens, mas aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Repita comigo: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. O que está dizendo? Que o Espírito Santo, ele nos capacita para a missão, mas o Espírito Santo, ele é o poder renovador de Deus na nossa vida. E que quando nós oramos, enquanto a palavra de Deus é pregada, e chega aquele momento em que nós estamos cheios do Senhor, e eu creio que enquanto a palavra de Deus foi pregada, você está se enchendo. Você pode dizer amém? E eu sei que você pode transbordar essa noite na palavra, no poder do Espírito Santo. Mas entenda o seguinte, que quando você abre a tua boca e fala em línguas, você está sendo fortalecido. Há algo poderoso, renovador da parte de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E eu quero terminar assim. Levante a sua mão, bata no ombro da pessoa que está do seu lado e pergunta assim: você já tem o Espírito Santo? Pergunta para ela assim: você já fala em línguas? Diga para ela assim: eu tenho uma boa notícia. Não é boa notícia não, de novo, eu tenho uma boa notícia. Que enquanto você estiver falando em línguas, você será renovado por Deus. E hoje é dia de renovação. Hoje é dia de renovação. Hoje é dia de renovação. Aleluia. Podes fazer.
medo que me assombra, vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me lá no céu, para nós terminarmos, eu passar para o pastor. Eu quero que você declare lá forte agora, para estremecer as portas do inferno. Declare isso. Em ti seja louvado, a Ele toda honra, toda glória, toda nossa adoração. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, pastor Antônio Júnior, pela sua presença, pela palavra de Deus trazida aos nossos corações. Deus te abençoe. Queridos, nós estamos na semana do nosso acampamento, do nosso encontro de líderes, anfitriões e obreiros da nossa igreja. Vai ser um fim de semana poderoso. Aqueles que não conseguiram fazer sua inscrição, procure ainda a nossa secretária Lorena, que está aí para te ajudar, para finalizar. Lá atrás tem alguém dando sinal, ela está lá atrás. Fecha a sua inscrição hoje, porque a gente precisa concluir todas as inscrições hoje, porque essa semana nós já vamos para outro clima, é o clima da festa, e nós queremos estar ali num fim de semana muito poderoso. Deus te abençoe. E para um recadinho, eu e a pastor Juscelena estamos à procura de um anfitrião para a nossa multiplicação da célula, tá? Se você sente no seu coração, Deus te falar no seu coração para receber uma célula na sua casa, nos procure, que nós queremos ir para a sua casa. Estamos à procura de homens e mulheres que querem ombrar conosco nessa missão de ganhar, edificar, treinar e enviar homens e mulheres de Deus para essa seara. Amém? Fecha seus olhos. Pai, obrigado por essa noite.
Obrigado por nos dar uma noite tão especial. Obrigado por todos que o Senhor congregou aqui hoje. Despede na sua bênção. Dá uma semana abençoada ao seu povo. Joga por terra toda seta, todo mal. Que seja uma semana vitoriosa. Que seja uma semana de conquistas, de vitória. Eu oro, meu Deus, para os que estão enfermos. Senhor, cura os enfermos. Os que não vieram, ó Deus, porque estavam doentes. Visita eles na sua casa agora. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Saia a doença do meio do povo de Deus. Nós abençoamos a igreja do Senhor para ir prosperar e viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para o seu povo. Fica conosco, Pai, e aonde o seu povo estiver, que a sua bênção possa acompanhar o seu povo. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado mesmo, nossa gratidão, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais um amém. Tenha uma semana abençoada. Vão todos em paz, no nome de Jesus.